Olá pessoal, começando mais um programa Talentos e Serviços. Olha, e hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, porque muita gente reclama de dor aqui, dor ali, né? O dia a dia é meio estressante, a gente às vezes trabalho em casa, trabalho fora, cuida da criança, vai à feira, vai às compras, e aí no final do dia você está esgotado ou está esgotada. E aí, vou começar hoje com o nosso amigo fisioterapeuta Rodrigo Rabottini, que vai, antes fazer a sua apresentação, mas vai nos falar hoje um pouco sobre uma técnica chamada microfisioterapia. Eu juro que eu nunca tinha ouvido falar, mas conversando com o Rodrigo, ele me adiantou: Ronaldo, é uma técnica que a gente utiliza aqui no nosso espaço, que é boa demais e alivia muito as dores, enfim. O Rodrigo vai falar sobre tudo isso pra gente. Lembrando antes que todas as matérias, todas as entrevistas que a gente faz para o programa Talentos e Serviços ficam hospedadas no YouTube e também na página do Facebook Talentos e Serviços. Então você pode entrar lá, Talentos e Serviços. Daqui a 2 dias, essa entrevista com o Rodrigo vai estar lá no Facebook e também no YouTube. Só você procurar lá Ronaldo Saldanha que você vai encontrar essa entrevista e todas as outras anteriores feitas, né, através do programa Talentos e Serviços. Lembrando também o meu WhatsApp 988321326, 988321326, para você enviar sugestões de entrevistas, para você que quer ser um apoiador do programa. Beleza? 988321326. E o meu e-mail, ronaldosaldanha@yahoo.com.br. Chega de papo, né? Rodrigo, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Ronaldo. Tudo certo. Rodrigo, para quem não lhe conhece, né? Quem é o Rodrigo Rabottini? Bom, eu sou o Rodrigo Rabottini, eu sou fisioterapeuta e trabalho já há 15 anos na fisioterapia. E há 12 anos eu conheci essa técnica, né, a microfisioterapia, conheci fora daqui do estado. E fez uma grande diferença, mudou muito a minha vida. Eu sou petropolitano, nascido e criado aqui em Petrópolis, mas fui buscar isso fora. Eu sou casado, tenho 2 filhos. Opa, bacana. E busquei isso fora e fiz questão de trazer para o nosso público aqui em Petrópolis. Beleza, bacana. Petropolitano, então. Como é que se pronuncia o nome da tua clínica? Lavi? Lavi. Espaço Lavi. Espaço Lavi, fica aqui no edifício Sinda, né? Edifício Sinda, isso. 202. Então, Espaço Lavi, né? Isso. Saúde integral. Saúde integrativa. Saúde integrativa. Espaço Lavi, saúde integrativa, né? Aqui no edifício Sinda, 202. E o teu telefone de contato? 2242-1208. 2242-1208, né? E ao longo da entrevista aqui do nosso bate-papo, a gente vai também passar para você outras vezes o telefone aqui do Rodrigo. Rodrigo, então é o seguinte, você conheceu essa técnica há 12 anos, 15 anos? 12 anos. 12 anos atrás. Como é que surgiu, né? E o que é a microfisioterapia? Olha, surgiu na França há aproximadamente 35 anos. Né? 2 fisioterapeutas franceses, eles perceberam que alguns pacientes melhoravam dos seus sintomas, mas de tempos em tempos voltavam à clínica relatando o retorno desses sintomas. Então eles começaram a pesquisar, né? Por que eles estão voltando com esses sintomas? Então a gente trata, tem bons resultados, mas eles voltam para a clínica e apresentam os mesmos sintomas. E eles começaram a estudar um pouquinho mais a fundo o que estava causando esse sintoma. E aí eles foram buscar a embriologia. A embriologia, ela trata da origem de todas as estruturas. Então, quando nós estamos lá no processo de formação, dentro da barriga da nossa mãe, as estruturas vão se formando e eles foram estudar quem se forma junto com quem, em que período tudo isso se forma. Entendi. Um processo embrionário da doença. Não, do corpo. Né? Para entender onde a doença se instalava. Sim, né? Então, antes de entender o sintoma, eles procuraram entender a estrutura. A estrutura, onde que a doença se instalou. Onde a doença se instala. Fisicamente. Por que ela se instalou ali? Entendi. Onde que ela se instala no corpo humano, fisicamente, onde que os pontos principais que as doenças... E eles mapearam tudo isso? E eles mapearam tudo e eles identificaram que várias estruturas se originam juntas. Então, por exemplo, às vezes você se queixa de uma dor em uma determinada região, e ela é exatamente a mesma origem que uma víscera, por exemplo, e vice-versa. Então, eles conseguiram entender por que determinadas patologias se instalam em determinados músculos, órgãos. Entendi. Então, assim, numa linguagem assim, mais popular, né, mais coloquial, é como se vou fazer uma comparação assim, sei lá, absurda, assim, e você, por favor, né? A pessoa ela sente uma dor de cabeça. E aí você não vai tratar o efeito que é a dor. Você vai
tentar localizar no corpo humano em que ponto do corpo aquela dor ela se iniciou, ela foi gerada. Exatamente. Entender quem causou o sintoma. Você fala para mim que é uma dor de cabeça, eu recebo aqui muitos pacientes com enxaqueca. Entendi. A enxaqueca pode ter várias origens, né? Então o objetivo assim, é a gente entender de onde ela veio. Ela pode ser um problema na coluna, ela pode ser um problema de estômago, ela pode ser um problema de remanente emocional. Então, a microfisioterapia nos permite entender assim, quem está causando esse sintoma. Dá um exemplo prático para a gente, Rodrigo, assim, um exemplo prático, assim, sei lá, um exemplo da enxaqueca mesmo, né? Aí, onde você geralmente ela tem origem? A microfisioterapia vai buscar o corpo como um todo, Ronaldo. Então, a enxaqueca, por exemplo, ela pode ser um fator emocional, né? A gente escuta muito falar, isso daí é emocional. Só que a microfisioterapia permite a gente acessar no corpo onde essa emoção se instalou. Ou seja, a gente vai fazer, o trabalho é feito através do toque, né? Entendi. Então, nós vamos pesquisar no corpo através do toque, o corpo todo, identificando onde houve essa alteração da vitalidade do tecido. Fazendo uma comparação assim, você me corrija por favor se eu estiver errado. Por exemplo, a pessoa que faz a acupuntura, ela tem uns pontos já, vamos dizer assim, origem mapeados ali, para aplicar lá a acupuntura. Mesmo mais ou menos por aí, isso. Só que nós temos também um mapeamento, nós temos pontos a serem avaliados, só que ao invés de usarmos agulha, usamos só as mãos. Né? O objetivo é literalmente assim, Ronaldo, mostrar ao corpo onde é que está fragilizado. Entendi. E a partir desse momento ele reconhece essa fragilidade. O principal princípio da microfisioterapia é a autorregulação. Então, o nosso corpo ele tem a capacidade de fazer a autorregulação. Então, no momento que a gente identifica a zona fragilizada, a gente vai apresentar ao corpo com o toque e ele reconhecendo isso, ele faz essa autorregulação. Muitas pessoas falam assim, mas autorregulação, o que é autorregulação? Quando você tem a cicatrização de uma ferida, isso é autorregulação. Quando o corpo sozinho consolida a fratura, isso é autorregulação. Então, a microfisioterapia vai usar essa capacidade do corpo de autorregulação, né, estimulando essa capacidade. Rodrigo, é como se o corpo tivesse uma memória, por exemplo, tudo que acontece no seu emocional ficaria registrado no físico, como se fosse um disco de sei lá, um DVD, um CD, um pendrive. Perfeito. É mais ou menos isso? O nosso corpo ele tem a capacidade de memorização. Só que geralmente não, ele vai memorizar aquilo que ele não resolveu bem. Então, quando eu falo são sempre assim, as cicatrizes vamos dizer, a dor. Vamos dizer, você tem um problema, sei lá, depressão. A depressão isso é emocional. Mas ela vai deixar uma marca no corpo. No corpo, exatamente. E hoje o que a gente sabe? É muito mais efetivo você acessar o cérebro emocional via corpo do que via linguagem. Entendi. Antes mesmo, isso é um dado muito recente, Ronaldo, antes mesmo do nosso cérebro tomar consciência de alguma coisa, o nosso corpo já registrou. Então você fala assim para mim, Rodrigo, eu estou muito estressado porque o meu trabalho hoje foi muito difícil. Não dá para dizer que esse é o teu problema. É como você recebeu a informação. É porque a tua percepção pode ser lenta. É a percepção de cada um. Às vezes uma coisa que te incomoda não me incomoda. E o nosso corpo recebe antes do nosso cérebro a informação. Entendi. E ele memoriza o que ele não consegue resolver bem. E a microfisioterapia, através do toque, a gente consegue identificar essas memórias no corpo. Tipo assim, você dorme bem, você passou o dia tranquilamente bem e acordou diferente. Né? Acordou, sei lá, cara, acordei com uma dor aqui no rim, sei lá o que é isso. Quer dizer, já pode ser, né? Um sintoma de um desses registros. Sim. Que você está percebendo até tardiamente. Exatamente. É o que eu sempre falo. Uma catástrofe pode acontecer e o teu corpo resolver bem. E você receber uma ligação e aquilo dá uma alterada no funcionamento do teu organismo. Entendi. Então não dá pra gente afirmar isso ou aquilo vai afetar o corpo. É como você recebeu aquilo naquele momento. E através do toque, por que a gente consegue identificar isso com o toque, o Ronaldo? O nosso corpo, cada tecido tem uma frequência vibratória, né? E quando a gente vai tocando o corpo, a gente vai percebendo essa vitalidade do tecido. Onde perdeu essa vitalidade é onde tem uma fragilidade. Tem uma sensibilidade, né, cara? É uma sensibilidade, mas é uma sensibilidade que é treinada. Né? As pessoas acham que a gente tem uma sensibilidade fora do comum, mas na verdade não. Tudo é uma coisa uma questão de prática. Por exemplo, aqui no meu braço, por exemplo, aqui na minha mão. Aqui. O gesto ele é sutil.
Né? Por Sim. exemplo, um gesto que a gente faz no tratamento, esse aqui, ó, nesse ponto aqui, e eu faço esse gesto, ó, de aproximação aqui, ó. Eu vejo se eu consigo aproximar as duas mãos. E aqui no teu corpo ele trava. Tá? Esse aqui é um gesto que a gente faz para identificar se o corpo tem uma sobrecarga vibratória. Sobrecarga vibratória são exames, né, de ressonância, celular, computador, que a gente fica o tempo todo em contato. E isso afeta o nosso corpo. Então, quando eu testo aqui, ó, no teu corpo bloqueia. Eu diria para você num tratamento, por exemplo, Ronaldo, ó, tem uma sobrecarga vibratória. Você fez algum exame de imagem, você usa muito celular, você dorme com o celular ligado na tua cabeça, do lado, né, no travesseiro, usa muito computador, né? Você que trabalha com televisão usa muito aparelho eletrônico. E aqui trava. Então, ou seja, tem uma fragilidade vibratória. Entendi. E aí eu venho procurando onde é que ela está instalada. Se ela é mais intensa, ó, aqui ela é de média intensidade. E aí depois nós temos um mapa para a gente seguir, que é um mapa que está até ali, Depois você explica para pra gente, verificar Mabel. qual é o órgão afetado. Então, onde que essa informação aqui afetou o teu corpo? Entendi. Afetou um músculo, afetou uma glândula, afetou o teu estômago, por exemplo. Bacana demais E isso a gente associa com o sintoma do teu paciente, do nosso paciente. Então, o meu paciente que chega aqui com uma dor lombar, por exemplo, ele pode ter uma dor lombar porque foi uma coisa emocional, pode ter sido uma sobrecarga vibratória aqui que afetou ele, pode ter sido uma lesão traumática, ele caiu, ele bateu o bumbum, por exemplo. Então, E é interessante, e para você que está em casa, não combinei nada com o Rodrigo, assim, ele deu um diagnóstico aqui agora que eu mesmo desconhecia. Então, assim, a gente desconhece muito o nosso corpo, né? O nosso corpo, tanto físico quanto emocional, porque a gente tem um corpo emocional também. Sim. E muito antes do sintoma manifestar no físico, Ronaldo, ele é psicossomático. Então, houve ali uma informação psíquica que não foi bem resolvida pelo corpo. E as pessoas têm que lembrar o seguinte, não é que você passou por uma catástrofe, não. Você não resolveu bem aquilo, aquela conversa, aquela ligação, ou aquele dia que uma coisinha aconteceu, o teu corpo não resolveu bem. Agora, Rodrigo, assim, a microfisioterapia, ela sugere o que, assim? O que ela sugere ao paciente, né? Porque às vezes o paciente vem ao médico e, sei lá, tem gente que se automedica, né, cara? Assim, top de remédio, né? Enche a pança de remédio e, enfim, acha que vai resolver, né? Isso pode até complicar, né, a situação, o problema, porque ela está se automedicando achando que é uma coisa e está afetando outra completamente diferente, né? Esse é o grande problema. Quando você toma uma medicação sem saber a causa do problema. Você toma um medicamento para qualquer coisa. O medicamento ele tem a sua aplicação, né? Mas o medicamento ele trata o sintoma e não a causa do sintoma, né? Então, muitas vezes o paciente fica usando a medicação quase que a vida toda, né? Conheço uma pessoa, não vou falar o nome não. Conheço uma pessoa, rapaz, que tá com febre, toma Dorflex. Tá cansada, toma Dorflex. Tá com dor, toma Dorflex. Então, assim, cara... As pessoas têm a falsa ideia de que aquela medicação é fraquinha e tá tranquila. O grande problema da medicação é assim, Ronaldo, ela trata o sintoma e não a causa. Então, se a causa permanece ali, cada vez mais aquele sintoma vai piorar. É aqueles pacientes que chegam uma hora que falam assim, ó, o remédio já não adianta mais. Conheço outra que tá nervosa, tá não sei o que, tá ansiosa e taca Rivotril. Virou moda, né, esse medicamento. Rapaz. É uma moda muito perigosa, né? O efeito que esse medicamento faz, para você ter uma ideia, ele é um medicamento que é para ser usado no máximo por 3 meses. Tem pessoas que usam por anos. Um outro medicamento antiácido para estômago, por exemplo, que também só é para ser usado por 20 a 30 dias, tem pessoas que usam a vida inteira quase. Entendi. Por que a microfisioterapia tem uma eficiência muito grande? Tem pacientes que tomam medicamento há anos e hoje em dia pararam de usar medicação depois que começaram o tratamento. Porque a gente está tratando a causa. Eu falo assim para os meus alunos, Ronaldo, se eu espetar uma agulha no seu braço e der um anestésico, vai passar a dor, não é? Mas a agulha continua aqui. Então a medicação ela faz esse efeito, ela tira o sintoma, mas a causa continua. Então a gente tem que olhar para a causa do sintoma, que está memorizada no corpo. Agora sim, o paciente chega aqui no teu consultório, você faz uma anamnese, você de alguma forma tenta mapear primeiro através da comunicação o que ele traz para você. Sim. Porque assim, é um processo que é difícil, às vezes você não consegue fazer um diagnóstico numa sessão, em 2 sessões. Na verdade, assim, eu faço uma conversa, uma anamnese, para entender o que está acontecendo com aquele paciente, quanto tempo ele está assim, né? Onde que começou aquele sintoma, que às vezes começou num lugar e foi parar em outro, né? Para ter uma noção do que está acontecendo. Mas o diagnóstico na microfisioterapia é feito através do toque, basicamente. Então eu vou buscar através do toque onde que aquilo ficou instalado no teu corpo, exatamente.
O interessante é, você faz a consulta, na consulta eu avalio e já trato também. Entendi. Então a gente identifica as fragilidades e já estimula a correção. Então, assim, a microfisioterapia não usa medicamento? Não usa medicamento. Pô, Não, gente, olha, isso é bacana demais. Eu acho que para você que está em casa aí, sei lá, procurar de repente na internet ou alguma coisa assim, ou até mesmo aqui o Dr. Rodrigo. Tem um canal no YouTube. Ele tem canal no YouTube? Tem um canal com Então, depois qual o nome do canal? Rodrigo Rabotini. Então, Rodrigo, olha, o canal do Rodrigo no YouTube é Rodrigo Rabotini. Eu mesmo vou entrar lá, vou dar uma acessada para ver, não conhecia. Então, assim, é muito importante porque é um tratamento que não usa medicação, né? Através só realmente do toque, como ele mostrou aqui, né? Ele diagnostica a causa e vai lá, faz o desbloqueio, vamos dizer assim. A gente apresenta ao corpo aquela fragilidade para ele reconhecer e ele desencadear o mecanismo de autorregulação. Essa autorregulação. Eu falo que a correção... Você aciona um mecanismo no corpo? No momento em que ele toma consciência daquela fragilidade, Ronaldo, ele consegue iniciar essa regulação. Né? Como é que funciona o sistema imunológico? Ele tem que identificar o que está agredindo ele. E aí ele consegue produzir anticorpos. Se ele não identifica, ele não consegue fazer nada. Entendi. Então, quando a gente mostra para ele, ó, isso aqui te incomodou, ele reconhece e aí ele consegue desencadear o mecanismo de regulação. E fazendo uma comparação grotesca, imagina um riachozinho e um lixo encostado assim que não desceu no riacho. Um toquezinho no lixo, ele dissolve e a água dissolve aquele lixo e vai embora. É uma boa comparação. Mais ou menos você precisa isso. só de um pequeno estímulo, exatamente. É o que o corpo precisa, de um pequeno estímulo para que ele possa desencadear. Porque você vê um riozinho mesmo, a ideia é essa, né? A água desce, mas só que ficou ali naquele cantinho, aquele rodamuinho, juntando lixo. Aí se você faz um estímulo ali, aquele rodamuinho se dissolve e o rio fica limpo novamente. Perfeito. E às vezes a dificuldade é identificar onde é que você tem que dar esse toque, né? Entendi. A microfisioterapia faz uma pesquisa no corpo todo, justamente por isso. Saber onde é que eu vou dar esse toque, esse estímulo. Rodrigo, e com essa complexidade que é a máquina humana, né? O corpo humano ele é formidável, né? Muito complexo. Junta emocional, junta espiritual, junta físico. Cara, é muito bacana, né? Assim, é um supercomputador, né? Acho que não existe computador mais perfeito reproduzir o corpo não que o corpo humano, né? Não existe. Essa complexidade, ela pode levar a microfisioterapia a um estágio mais avançado? Assim, existem estágios da microfisioterapia? Sim. Nós temos 35 anos de técnica na França, né? Hoje no Brasil nós temos 12 anos a técnica no Brasil. E ela está em constante evolução. Pra você ter uma ideia, os dois franceses criadores do método são vivos. Eles têm 72 anos e 79 hoje em dia. E eles continuam vindo ao Brasil com as atualizações. Então nós estamos ainda produzindo pesquisa e software que vai se atualizando. Exatamente. Nós estamos desenvolvendo a cada período, atualizando o método e identificando novas coisas. Eu vou estar em final de dezembro agora, eu vou estar com os franceses em Londrina, fazendo essas atualizações. Então ela está em constante evolução. A técnica tem evoluído cada vez mais, porque, Ronaldo, tem paciente que não tem melhora. Então são esses pacientes que nos ajudam a evoluir. Porque a gente o que está faltando? Onde a gente precisa buscar mais? Um é mais resistente que o outro, né? Ninguém é igual, né? Sim. O ser humano é único. E como normalmente a gente deixa as coisas para depois, né? Chegam cada vez mais complexos aqui. Agora, então, esses acúmulos da vida, Rodrigo, porque você vai acumulando na tua mala, na tua carga de problemas, muita coisa ao longo da vida. Sim. E às vezes, por desconhecimento, né? Por N questões que o dia a dia, né, te sobrecarrega. E você vai acumulando. Você amanhece com uma dor no pé, isso não é nada, deixa a dor no pé. Aí daqui a 2 meses, tô com uma dor no ombro e não sei o que é isso, você vai acumulando. E é igual carro velho, você vai só juntando, né? E o dia que o carro para numa oficina, falei, cara, que é melhor trocar o carro. Tem que trocar o carro, só que o corpo humano não dá para trocar. Né? Qual o ideal, assim, para que a pessoa possa... todo mundo fala assim, isso é chavão, olha, alimentação, exercício qual é assim, a fórmula, né, cara, para que a gente possa ter uma vida mais saudável realmente e não acumule tantos problemas, né? Exatamente. Hoje, fórmula é difícil, Leonardo, mas a alimentação realmente é uma coisa importante, a atividade física.
Mas hoje, como a gente tem visto essa questão da memorização que o corpo faz dessas emoções que a gente não consegue expressar, hoje a gente tem visto que é muito importante nós expressarmos nossas emoções. Falar, se colocar, expressar quando, né, com um amigo, com um parente ou com um cônjuge, né? Reter as emoções, então, para fisioterapia é um problema. É um grande problema, porque o corpo vai manter essa informação ali e ele vai guardar. Entendi. Então você falar, quando você não gosta de alguma coisa, você falar, você não precisa ser grosseiro, mas você falar, isso não tá bom, isso não tá me agradando. E resolver as situações, né, Ronaldo? Fechar as portas. Isso, a gente fala muito em ressignificar. Então alguém fala, eu tô com um problema no meu trabalho. Lógico, eu não posso mandar o paciente pedir demissão. Então o que você pode fazer com tudo isso? Ressignificar a sua vida, né? Literalmente, dar um novo significado a tudo isso. A gente costuma falar uma coisa assim, Ronaldo, 10% dos nossos problemas é o que acontece com a nossa vida. 90% é o que nós fazemos com o que nos aconteceu. Então, se você veio para cá hoje falar comigo e teu pneu do carro furou, esse é o seu problema. Isso é 10%, Ronaldo. Os outros 90% é o que você vai fazer com isso. Você vai ficar bravo, vai chutar o seu carro e vai chorar. Você vai trocar o pneu do carro, você vai pedir ajuda. Vai ficar irritado o dia inteiro. Então, assim, nós temos 90% de chance de dar uma nova direção para tudo aquilo ali. E isso é o mais importante na nossa vida. Então. Né? Ressignificar. Então, eu não posso dizer que a minha vida está ruim porque eu estou passando por um estresse. O que eu estou fazendo com esse fator estressante, né? Então, ressignificar o problema é a solução dele. É a solução. Né? Você tem um problema, já está ali, está registrado no teu corpo. Então, qual o significado, novo significado que você vai dar para aquele problema? Exatamente. E isso são os 90% de solução desse problema. E isso muda como isso está atuando no teu corpo. Isso seria autorregulação, vamos dizer assim. Isso vai permitir o teu corpo se autorregular. Mostrar um outro caminho para aquele registro. Teve um amigo meu há pouco tempo que ele falou comigo uma coisa assim, que tem um pouco a ver. Ele falou, Ronaldo, o corpo fala. Quando você sente frio, o teu corpo está falando. Quando você sente fome, o teu corpo está falando. É perfeito. Não é? Quando você tem febre, o teu corpo está falando. Então, assim, e agora, pro meu conhecimento agora, agregando também, assim, o corpo tem memória. E não é memória no cérebro, memória física, memória do tecido. Do tecido, isso aí, você falou tudo, Ronaldo, memória do tecido. A maior memória que nós temos é no corpo e não no cérebro. Isso já está provado. Estudos já provaram que a maior memória que a gente tem é no corpo. Entendi. Por isso que, por exemplo, Ronaldo, vou te dar um exemplo prático, as pessoas vão entender isso. Você abraça alguém, nossa, você sente tão bem, você sente um conforto. Tem pessoas que se abraçam, nossa, que estranho, que sensação estranha, né? Tem pessoas que chegam no teu ambiente de trabalho, na tua casa, falam, nossa, que legal, que astral. Isso é uma memória, isso é do corpo. Isso não é do nada, né? Isso vem do corpo. Agora, assim, um conjunto, né, Rodrigo? É a memória do corpo, como você conduz a tua vida no dia a dia, a forma positiva de você também enfrentar os problemas. Porque eu acho que a cada dificuldade que você encontra, tem uma outra porta para que você possa também dar um outro direcionamento, um redirecionamento na tua vida. Sim. O problema ele vem para, de alguma forma, te mostrar um novo caminho. Isso, né? perfeito. E quanto maior o problema, meu chapa, pode estar certo que tem um outro caminho te aguardando e fazendo isso. Na saúde, quando aparece um problema desse, a pessoa fala assim, aí começa a lamentar. Cara, tô ferrado. Cara, tô isso. Cara, tô aquilo. Tô tomando 5 remédios por dia. Poxa, não sei o quê. Essas lamentações diárias, isso causa um registro também, não causa? Isso tem um nome até na saúde, o Ronaldo, chama sinistrose. É o paciente que ele tem a sensação, ele já ouviu falar, né, que aquilo que ele tem não tem solução. E aí ele vive nessa vitimização. Então ele acha que a vida dele acabou, que ele não tem mais o que fazer, que não tem solução àquela dor dele, que aquele problema dele não vai resolver. Então ele vai vivendo assim. Olha, e uma das coisas que eu mais faço no meu consultório é tirar o paciente dessa informação. Né? A microfisioterapia não resolve o mundo todo, né? Mas se você consegue dar esperança ao paciente, ele entender que aquilo ali tem solução, você já resolve E como você disse, tem outras formas de você ressignificar o problema. O problema existe, beleza, mas como é que a gente pode contornar o problema e conviver com ele de uma maneira mais saudável? Eu acho que isso talvez seja, né, o mais importante. Eu tenho uma amiga minha que ontem a gente estava conversando e ela reclamando da vida, eu falei assim, olha, sabe o que você tinha que fazer? Dá um pulinho ali no Alcide Carneiro, dá um pulinho no Inca e vê o que é problema.
ver o que é problema, porque assim, é difícil a gente mensurar um problema de uma outra pessoa, né? Porque assim, é a outra pessoa que está vivendo aquilo e não tem como você mensurar. Mas certas coisas você pode detectar, né? Num teu amigo, num paciente. Então assim, eu falei, pô, cara, você não tem problema. Pô, para pensar, olha para trás, o que você já conquistou na tua vida. Olha para tua família, tá todo mundo estabilizado, com saúde. Sim. Agora você vai lá no INCA, você vai lá no Alcides Carneiro, né? Sim. Eu faço isso até com a minha filha, eu já levei minha filha em orfanato, a gente faz doação, né? Pra ela entender assim, a diferença. Às vezes fala, não, minha vida tá difícil, minha vida tá chata. Né? Vou aproveitar que o telefone tocou aqui, eu acho que é um sinal. Então é o seguinte, a gente vai para um apoio cultural e eu volto já já, tá certo? Vou atender o telefone aqui rapidinho e volto já já com o Dr. Rodrigo aqui, trazendo para você outras novidades, né, e dando continuidade aqui ao assunto microfisioterapia. Um assunto interessante para a gente, eu mesmo desconhecia por completo esse assunto e estou achando até interessante, rapaz. Então vou dar uma esticada aqui na entrevista com ele porque tem mais coisas para a gente conversar, tá certo? Não saia daí, programa Talentos e Serviços volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Talentos e Serviços e lembrando mais uma vez que essa entrevista aqui com o Dr. Rodrigo daqui a 2 dias vai estar lá no YouTube, tá? Ronaldo Saldanha, e também no Facebook do programa Talentos e Serviços. Bom, doutor, a gente já falou o que é a microfisioterapia, demos alguns exemplos. Agora, para quem indicar esse tratamento, né? A microfisioterapia ela não tem contraindicação. Tá? Então, desde crianças eu atendo bebês de alguns dias, o meu filho mesmo recém-nascido, e eu já atendi meu filho com 3 dias de nascido, meu filho já foi atendido com a microfisioterapia. Que privilégio, até pessoas idosas, Que privilégio. Hoje realmente a gente considera um privilégio nossas crianças poderem ser atendidas, porque você já trabalhar esses registros no corpo desde pequenininho, né? Até porque a microfisioterapia identifica registros do período gestacional, inclusive. Então, havendo algumas questões e tudo mais. Então não tem contraindicação, desde um bebezinho até uma pessoa idosa. E a microfisioterapia, por que a gente fala que ela trabalha qualquer tipo de sintoma? Porque ela trabalha o processo de regulação do organismo. Então, por mais que eu fale assim, olha, a microfisioterapia não trata o câncer, mas eu consigo ajudar um paciente em tratamento de câncer a melhorar a vitalidade, a melhorar aquela sobrecarga de medicação, por exemplo, que ele está passando e tudo mais. Então, ela é indicada para todo tipo de queixa. Hoje em dia, no meu consultório, o que eu mais recebo são as questões de dor, né, que eu sempre trabalhei com dor. E tenho recebido muito, como eu te falei, a questão de enxaqueca. A gente trabalha muito com isso, pessoas que enxaqueca há muitos anos. Então, a única contraindicação que a gente fala, Ronaldo, é recusa do paciente. O que é isso? Muita gente vem aqui e fala assim, eu vou trazer meu marido, eu vou trazer minha mãe, eu vou trazer meu filho. E às vezes a pessoa não sabe o que vai fazer aqui e ela não quer estar aqui. Né? Então eu falo, pede para dar uma olhadinha no que é o método, né? Porque é uma técnica que a gente vai tocar o corpo todo. Tem gente que não gosta, né, de ser tocado. E, enfim. Ela é considerada uma terapia alternativa? Ela é uma técnica de terapia manual, né? E ela é considerada uma técnica de terapia complementar. Então ela complementa todo o processo. E ela foge por completo da fisioterapia tradicional? Por completo não diria, mas ela é bem distinta, sim. Bem distinta, né? A gente ainda usa, né, anatomia, o conhecimento da anatomia e tudo mais, mas aquela fisioterapia convencional... Aquela fisioterapia de exercícios repetitivos... Não, ela é totalmente diferente. Ela não tem aquela questão de você, olha, faz 10 sessões disso. Não tem. Não tem. Até porque a microfisioterapia você faz de 2 a 3 consultas só e no intervalo de 30 a 40 dias. Então, meu paciente vem no meu consultório uma vez, ele é atendido... Ele só retorna em 30, 40 dias e ele vai fazer essa consulta 2, 3 vezes nesse intervalo. Depois ele vem aqui de 6 em 6 meses. E, doutor, ela é auto-aplicável? Não, porque alguns pontos é difícil você alcançar esses pontos. Entendi. Alguns pontos que a gente consegue fazer próximos, a gente consegue até se auto-aplicar. Mas no geral ela não é auto-aplicável. E ela pode ser associada a outro tratamento, por exemplo, complementar? Né? A pessoa, não, eu faço shiatsu, eu faço reiki, eu faço acupuntura, eu faço pilates, ela pode ser associada? Pode ser associada. A gente só não recomenda essa associação no mesmo dia ou no dia seguinte. Sim. Porque como ela é uma técnica corporal,
são muitos estímulos para o corpo, né? Você faz uma sessão de microfisioterapia hoje, se você fizer uma massagem, é mais um estímulo no seu corpo. Entendi. Então não é recomendado. Agora, 2, 3 dias depois, pode fazer. É como você fazer um yoga, por exemplo, você vai chegar em casa arrebentado no primeiro dia, porque mexeu com músculos, que você não está acostumado, habitualmente você não utiliza, assim, você não percebe, pelo menos, naquela utilização, né? Você, apesar do toque ser sutil, o estímulo é muito potente para o corpo, então ele precisa de um tempo de regulação. Tanto é que a gente pede ao paciente uma boa noite de sono, beber bastante água, porque estimula de dentro para fora. Um exemplo de estímulo estímulo potente, né, que você falou, né? Que estímulo é potente, né? Isso. Um exemplo, você ter um galpão de 1.000 metros quadrados e um estímulo no interruptor de luz ilumina todo aquele galpão. Sim. Você precisa de só um pontinho. Só um estímulo naquele ponto. Acho que tem um exemplo prático aí da potência do estímulo, né? Às vezes um toque, de repente, numa determinada local do teu corpo, ele vai, de repente, de alguma forma, iniciar um processo, né? Ou vários processos para o teu corpo se autorregular. É exatamente isso. Mais ou menos isso. E eu falo muito assim, tem paciente que chega aqui, ele é atendido, ele fala assim, mas você já terminou o tratamento, Rodrigo? Porque o toque é muito sutil, mais ou menos como eu fiz em você, né? E às vezes 3, 4 pontos que a gente mexe. É como se fosse uma chave. Isso, e as pessoas têm dificuldade de entender porque ela não vê nada acontecer. Por exemplo, não vê minha mão mudar de cor nem nada. Ó, por exemplo, você que chegou agora, o doutor Rodrigo vai fazer aqui um autoexame, não é isso? Exame aqui. Lá. Um dos testes que a gente faz é esse aqui, ó. Você faz com toque sutil, eu faço um gesto de aproximação. Ó. E para quem chegou agora, doutor? A minha mão, você não vê a minha mão acontecer nada, mas o Ronaldo sente que a minha mão está tentando aproximar. E para quem? E eu estou testando isso aqui se tem uma sobrecarga vibratória, né? De ondas eletromagnéticas e tudo mais. E aqui eu percebo que tem um bloqueio. E aí eu vou pesquisar aqui, ó, aqui trava de novo. Então eu sei que esse bloqueio é de média intensidade, por exemplo. Entendeu, gente? Olha só, então assim, um toque sutil realmente, sem nenhum esforço físico, né? Ele detectou aqui no meu braço, aqui, retém aqui uma sobrecarga energética, não é isso? Não é bem energética, é uma sobrecarga vibratória de frequências eletromagnéticas. Então, celular, computador, exames, né, de imagem. Sinal que eu tenho que usar menos celular, menos computador e ficar ligado nessas questões aí. Ou pelo menos não dormir com ele na sua cabeça, tá, Ronaldo? Que é uma coisa que todo mundo faz hoje, dormir com o celular. Agora, doutor, é interessante, sim, porque assim, isso aqui foi um exemplo, gente, prático e rápido, né, que ele detectou aqui que eu tenho que tomar algumas precauções com relação a esses equipamentos eletrônicos. Isso. E a garotada de hoje em dia, com esses fones de ouvido e celular? Hoje em dia, Ronaldo, a minha filha, eu tenho uma filha de 14 anos, ela é proibida de dormir com o celular ligado do lado da cabeça dela, muito menos embaixo do travesseiro, que é horrível. Entendi. Então muitas pessoas hoje têm alteração do sono por conta disso. Que a frequência do celular, ela interfere diretamente na frequência do nosso sistema nervoso central. Entendi. Isso altera tudo. Se o meu paciente vem aqui porque a queixa dele é de sono, eu trato ele, mas ele continua dormindo com o celular em casa, do lado, eu não tenho o que fazer por ele. Eu tenho 2 filhos, um de 17 e um de 11. Aí o de 11, o Cauã, eu falei assim, Cauã, desliga o celular e vai dormir, porque até o teu corpo, ele esfriando, né, o teu cérebro esfriando as coisas, demora um tempo, né? E é difícil para a criança entender isso, né? É muito difícil. A minha filha está proibida, ela sabe que está proibida. Inclusive esse teste que eu fiz em você, às vezes eu faço na minha filha. Porque eu consigo, se tem uma sobrecarga ali, eu sei que ela está usando o celular à noite ali. O celular tem 2 problemas à noite, né, Ronaldo? Tem a questão da frequência e tem a questão da luminosidade. Entendi. Que interrompe a produção de um hormônio essencial para o sono. Por isso que a gente pede, não use televisão antes de dormir, luz ligada, que interrompe essa produção desse hormônio. Entendi. E assim, ao longo do tempo, doutor, esses problemas que ficam registrados no corpo físico e vão se acumulando, né? Chega um ponto que é difícil você acessar e você estimular? Perfeito, sim. Hoje em dia, eu te falei da gente desenvolvendo a microfisioterapia, né? Por conta disso. Tem pontos que estão tão sobrecarregados há tanto tempo ali que a gente não consegue acessá-los, a gente não consegue nem identificá-los. Então, estão sendo desenvolvidos vários mapas diferentes para a gente conseguir identificar pontos que estão meio que... Tem aquela, acho que não sei se é parábola que se fala, não sei, do pai que o garoto fazia malcriação e ele mandou o garoto pregar numa madeira lá, vários pregos. Você tem, não é isso, numa história? Ele mandou pregar vários pregos na madeira. Vai lá e prega tudo, vai lá. E aí quando for passando a sua raiva, você vai tirando cada preguinho.
Aí o garoto marcado. chegou e falou, olha, eu tirei tudo, pai. Pois é, você tirou, mas não está marcado na madeira lá. Mais ou menos isso, assim. Você pode até, através de uma medicação, entre aspas, o sintoma, né? retirar o sintoma, mas fica a marca. Ficou a marca. E uma coisa que é importante as pessoas entenderem não é tudo que nós passamos que fica no corpo. É aquilo que o corpo não deu conta de resolver. Resolvido. Exatamente. Entendi. E é aquilo que eu falo assim, até uma frase que o Bruce Lee usava. O problema não é o que te acontece, e sim o que você faz com o que te acontece. Então, dependendo de como você reage àquela situação, aquilo pode ou não ficar registrado no teu corpo. Mesmo que o paciente não tenha sintomas, a gente pode identificar no corpo essas fragilidades, esses registros, e já trabalhar para que o corpo possa eliminar aquela fragilidade e evitando assim o aparecimento de algum... E detalhe, gente, assim, como não usa medicação, e realmente é só a questão do toque e ele estimula que o corpo faça essa autorregulação, é muito bacana porque você pode, às vezes, sem ter que usar remédio para um determinado problema, resolver de maneira natural, né? Exatamente. Com a capacidade que o nosso corpo tem. Exato. Tem uma coisa que eu falo para os meus alunos, a minha filha não usa remédio desde os 3 anos de idade. Entendi. Né? Não porque a gente é contra, mas não tem necessidade de ficar usando medicação de forma indiscriminada. O organismo dela se autorregula. A gente cuida dela dessa forma, né? Entendi. Eu falo que hoje, Ronaldo, eu trabalho com a microfisioterapia, eu sou um dos professores no Brasil hoje da TEC, e eu vivo a microfisioterapia, né? Eu aplico na minha família, né? Eu não faço no consultório só, eu aplico na minha família, na minha vida. Eu acho que mais do que uma funcionalidade, né? Vamos dizer assim, uma profissão, não sei como é que é o nome, uma especialização. Eu acho que é um estilo de vida. Eu acho que, na verdade, a microfisioterapia, se eu pudesse, Ronaldo, daqui por diante, se eu puder fazer uso disso com frequência, é óbvio que eu vou fazer. E quem dera, por exemplo, o SUS pudesse ter especialistas como o Dr. Rodrigo aqui, que pudesse atender as pessoas com esse olhar mais preventivo, com esse olhar mais de bem-estar mesmo, porque a medicina, às vezes, ela trata de maneira curativa, não preventiva. Né? Às vezes não interessa, às vezes, para os laboratórios que a pessoa se cure. É verdade, a gente sabe disso. Os laboratórios estão bilionários, trilionários aí, né? Cada vez mais ricos. Você vê aí, às vezes, o mesmo laboratório tem 3 medicamentos com a mesma fórmula, ele só muda a capa, a embalagem, para te vender mais caro. Ele te vende, se ele pode vender o similar e o genérico daquele medicamento, ele te vende, né, o mais caro. Então, assim, eu acho, se você que está em casa, né, assim, o programa Talentos e Serviços, quando a gente pensou em colocar o programa Talentos e Serviços no ar, foi de alguma forma para dar visibilidade a esses profissionais autônomos, como o Dr. Rodrigo, a divulgarem de uma forma natural, né, o exercício da sua profissão. E, assim, você que está em casa, se você puder, então, procurar lá qual o teu canal no YouTube? Meu canal no YouTube, Rodrigo Rabotini. Rodrigo Tem Rabotini. uma página no Facebook também, que é Dr. Rodrigo Rabotini. Então, esse Rabotini, como é que se escreve esse Rabotini? Rodrigo Rabotini, R-A-2-B-O-T-T-I-N-I. Beleza. Rabotini. Rodrigo Rabotini. Teu telefone de contato, mais uma vez, Rodrigo? 2242-1208. 2242-1208, e-mail para contato. rodrigorabotini@gmail.com. Beleza, rodrigorabotini@gmail.com. Gente, olha, bom, isso aqui foi só uma apresentação. Eu não conhecia o Rodrigo, né? É verdade. Ontem eu liguei pro Rodrigo, por acaso, por outro assunto. E falei, não, mas vou lá bater um papo com o Rodrigo, que eu gostei da ideia, né? E aí, assim, fiquei encantado com o teu trabalho, de coração, Obrigado. assim. E espero que você em casa possa... espero que, de alguma forma, o programa possa ter apresentado até você uma solução, talvez, para o teu problema, de repente, para o teu estilo de vida, para que você possa, de alguma forma, fazer uso, de repente, fazer uma consulta com o Dr. Rodrigo aqui e ver que, às vezes, aquele remédio que você toma há 20 anos, ele é desnecessário. Às vezes o teu corpo ele pode se autorregular e você, poxa, vou parar de tomar esse remédio que eu já estou bem. Não é isso? É isso aí, o objetivo é dar qualidade de vida. Qualidade de vida. Rodrigo, eu quero te agradecer. Eu, de coração, assim,
pela minha ignorância, né, pela ignorância no sentido de desconhecimento, né, da microfisioterapia, eu gostaria muito de, numa próxima oportunidade, melhor preparado, poder conversar com você à altura do teu trabalho, poder conversar com você de forma que a gente pudesse levar ao telespectador do Canal 19 uma informação com maior qualidade. E te peço desculpas se de alguma forma a gente não abordou o tema da maneira mais fiel possível. Não, Ronaldo, eu que te agradeço, e claro que foi abordado da melhor maneira. Você, por desconhecer, você consegue levar ao teu público uma informação mais fácil dele entender. Eu acho que é um tema muito amplo para a gente falar. Eu acho que assim, de alguma forma, como eu sou leigo no assunto, né, eu faço o papel do telespectador. O telespectador não pode estar aqui entrevistando o doutor Rodrigo, então eu faço as perguntas mais absurdas. Não, mas foi muito bom, eu te agradeço também a oportunidade de estar falando para o público, trazendo isso para o público. Como eu te falei, a microfisioterapia em Petrópolis, eu sou o único que trabalho com isso já há 10 anos. Tem uma aluna minha hoje que está fazendo a formação, então ela está se preparando, ela também é aqui de Petrópolis. Bacana. Então, temos 2 profissionais, pouca coisa para Bacana, tem a capacitação sempre, você vai participar agora do seminário em Londrina, não é isso? Eu sou um dos professores, né? Então eu vou para lá, vou fazer atualização. Isso, tem as atualizações. Gente, olha, fantástico, eu adorei e vou repetir essa entrevista com o doutor aqui em outra oportunidade, vou combinar com ele aqui que a gente possa de alguma forma mostrar ele fazendo um atendimento ao paciente, a gente combina com o paciente, né, pede autorização ao paciente. Hoje não vai dar tempo porque o doutor já tem um atendimento daqui a pouquinho. Mas a gente vai marcar uma outra vez para que ele possa fazer esse atendimento e que você em casa, então, possa lá acessar o canal dele no YouTube, Rodrigo Rabottini, né? Ou ligar para cá, para o consultório dele e de alguma forma agendar aí um bate-papo com ele, fazer uma anamnese aqui. E de repente eu acho, gostei muito, Rodrigo. Bom. Tá? Muito bom, foi um prazer. Muito obrigado por tudo, tá certo? Obrigado. A você de casa, muito obrigado pela companhia, tá certo? O programa Talentos e Serviços volta já já, não saia daí.